Alô pessoal que me acompanha aí no Brasil e em outras partes do mundo. Hoje a gente está aqui filmando diretamente de Hong Kong aí para vocês. Aquele abraço do Japa Rico. E desta vez a gente vai falar sobre várias perguntas que me fizeram para uma reportagem da Aliança Cultural Brasil-Japão. Então aqui vai o meu abraço aí para vocês da Aliança Cultural. E vamos começar as perguntas. Então a primeira pergunta é: quando você começou a estudar japonês? Bom, gente, eu comecei a estudar japonês desde pequeno. Eu acho que na época eu tinha mais ou menos 5 ou 6 anos. E foi numa escolinha que no Brasil a gente chama de Nihongaku, que seria na verdade um Nihongo Gakko, ou em português uma escola de língua japonesa. E eu comecei, isso foi no Jardim Bonfiglioli, no Butantã. Tinha uma escola de japonês administrada por um casal de japoneses, e essa escola era dentro de uma igreja da Seicho-no-ie. Aliás, ficava atrás dessa igreja, na parte de cima. E eu estudei lá por um tempo, só que infelizmente o casal de japoneses veio a falecer. E aí eu fiquei sem lugar para estudar. Foi aí que eu encontrei a Aliança Cultural Brasil-Japão. Então, aí eu entrei na Aliança Cultural Brasil-Japão e prossegui meus estudos. Isso foi, se não me falha a memória, foi em 1991. Que eu comecei a estudar na Aliança Cultural Brasil-Japão de Pinheiros. E o que achou mais fácil? Vamos para a segunda pergunta. O que achou mais fácil e mais difícil de aprender quando começou a estudar japonês? Aí que tá. Como eu comecei a estudar japonês muito pequeno, para falar a verdade, eu não lembro muito do que era difícil, mas eu lembro que para memorizar o kanji em si não era muito difícil, porém era difícil para mim entender quando que usa o kanji e quando usa outro kanji. Então, por exemplo, tem uma palavra chamada ikimasu, que é vou, ir. Então, quando tem ikimasu e tem aquele kanji o primeiro kanji do ikimasu, que é o iku, i. Aí, quando eu aprendi esse i, eu estava usando esse i para várias outras palavras. Porque quando eu era pequeno, eu não sabia que cada kanji tem um significado, tem uma ideia diferente. Então, como eu aprendi aquilo lá é i, então pode ser i de qualquer outra coisa. Eu estava usando para outras palavras, até o sensei falar que, o professor na época me falar que não pode fazer isso. Então essa é uma das dificuldades que eu tive. Mas na verdade, como eu comecei muito pequeno, para falar a verdade, eu não tive muita dificuldade não. Foi bem mais fácil do que se eu tivesse começado, se eu fosse adulto. Por isso eu recomendo para vocês começar a estudar japonês desde pequeno, desde criança mesmo. Quando e quais cursos fez nas unidades da Aliança? Essa é a terceira pergunta. Então, eu comecei na Aliança de Pinheiros. E lá eu fiz, se não me falha a memória, eu fiz o básico 1. E aí eu não queria fazer os outros, eu queria já pular, eu queria já passar na frente das outras pessoas. Então eu fiz o básico 1, e aí no final do básico 1 eu comprei o livro do 2 e do 3. Aí durante as férias eu estudei, e aí fiz uma prova. E aí no próximo semestre eu já comecei no básico 4. Porque eu percebi, que se você estuda em casa, aí eu acho que até o básico 2 e 3 até que dá para você tirar de letra, Então eu fiz isso, e aí eu comecei no outro semestre já do básico 4. Aí eu fiz do 4 até o 6. E aí eu lembro que não tinha, depois disso já não tinha mais na Aliança de Pinheiros. Aí eu tive que mudar para a Aliança da São Joaquim. E aí eu estudei o intermediário, e aí eu lembro que teve uma época que, para mim, por razão de horário, por razão também da minha agenda,
ficou melhor estudar na Vergueiro. Aí eu lembro que uma época eu me mudei para a Aliança da Vergueiro, só que eu fiquei pouco tempo e depois já me mudei de volta para a Aliança da São Joaquim de novo. E aí, se não me falha a memória, eu fiz até... Eu acho que eu fiz até o avanço... Não, intermediário, o final do intermediário. E aí já era 1996, aí eu tive que me mudar pro Japão. Aí eu acabei não fazendo o avançado, tá? Mas foi muito bom lá na Aliança, aprendi bastante. Vamos para a próxima pergunta. Quando, como e por que começou o seu interesse pela cultura japonesa? Então, meu interesse pela cultura japonesa começou desde pequeno, muito pequeno. Também pelo fato de eu ser descendente, eu sempre tive contato com a cultura japonesa. Então, para te falar a verdade, eu nem me lembro quando começou o interesse. Deve ser desde nenê, desde bebê mesmo, que eu comecei a me interessar pela cultura japonesa. Então, eu sempre tive contato com a cultura japonesa. Qual a importância do aprendizado e do compartilhamento da cultura japonesa no Brasil? Então, aprender a cultura japonesa e o aprendizado também compartilhamento da mesma é muito importante no Brasil, principalmente porque temos no Brasil a maior colônia japonesa do mundo. É a maior população de japoneses e descendentes de japoneses no mundo, depois do próprio Japão. Então, no Japão é onde mais tem japonês e depois é o Brasil. Então, é muito importante mesmo aprender japonês. Principalmente pelo esse fator histórico entre os dois países, que tem muita proximidade, na verdade. Apesar de, geograficamente, a gente está muito separado, só que culturalmente e historicamente a gente está bem junto, Japão e Brasil. Então, é muito importante aí a galera estudar japonês. Quantas viagens fez ao Japão? Quanto tempo cada uma delas durou e que fez em cada uma das viagens? Então, quanto tempo que eu fiquei no Japão? Aí que tá, eu fiz muitas viagens para o Japão, devo ter ido para o Japão mais de 40 vezes, acho que mais até. E a primeira vez que eu fui para o Japão, em 96, eu fiquei lá 12 anos. Fiquei morando 12 anos, 3 anos em Toyama, província de Toyama, e o restante em Tóquio. Mais precisamente no bairro de Minato-ku, na região de Roppongi, que é um dos bairros mais famosos lá do Japão. E depois disso eu me mudei para a Inglaterra, depois voltei para o Japão e do Japão me mudei para Hong Kong. E durante esse tempo que eu fiquei no Japão, os 12 anos, eu aprendi muito não somente o idioma japonês, mas também da cultura japonesa. E eu fui, durante esses 12 anos, eu fui para estudar, ganhei uma bolsa do colegial técnico, que eles chamam de Kousen, Koutou Senmon Gakko, e foi para estudar pelo Monbuka Gakusho, que é o Ministério da Educação lá no Japão. E aí eu fiquei pelo Monbuka Gakusho por vários anos, e após isso eu comecei a trabalhar no Japão e comecei a trabalhar na NEC, que no Japão eles chamam de NEC, né? Que a NEC é aquela empresa que fabrica eletrônicos. E depois disso eu fui trabalhar num banco de investimentos, o Morgan Stanley, que é um dos maiores bancos de investimentos do mundo. E após isso, eu recebi uma proposta de trabalho para trabalhar com pesquisas em células-tronco e anticorpos de um dos laboratórios da Universidade de Cambridge. E aí eu me mudei para a Inglaterra. E depois comecei a trabalhar no Japão, fui transferido novamente para trabalhar no Japão depois de um certo tempo. E depois que eu fui morar em Hong Kong, já voltei para o Japão mais de 40 vezes. Porque, principalmente por causa do trabalho e principalmente também pelo fato de ser próximo. O Japão daqui, de Hong Kong para o Japão, demora somente 4 horas de voo. Então é muito próximo. E faço também muitos negócios entre Hong Kong e Japão e também Hong Kong e Brasil, principalmente na área de importação e exportação.
E próxima pergunta, vamos lá. O que mais te impressionou na primeira vez que foi ao Japão? Então, o que mais me impressionou do Japão na hora que eu cheguei, principalmente foi, eu acho que, se for para resumir em uma palavra, eu acho que seria infraestrutura. Porque no Japão é tudo sistematizado. Eu diria que também uma outra palavra de explicar o Japão muito bem, em uma palavra, também seria a palavra sistema. Porque é tudo sistematizado, tudo está direitinho, está tudo limpo. As ruas são muito limpas, impressionantemente limpas. Na vida eu já visitei mais de 30 países, mas nunca vi lugar tão limpo, tão bem cuidado que nem o Japão. Nunca. Singapura talvez, mas o Japão ainda é mais limpo ainda. Então nunca vi lugar tão bem cuidado como o Japão. E é tudo. Eles têm já um modo de fazer, um sistema de fazer, e tudo funciona de acordo com o sistema que eles fazem. Então os trens não têm atrasos, o metrô não tem atraso, tudo funciona, como se diz, idealmente, como deveria funcionar. Então a primeira coisa que eu percebi foi isso. Falei, nossa, tudo é bem organizado, parece um conto de fadas, parece um sonho, mas no Japão é realidade. Em quais países já viveu? O que fez em cada um deles? Tá, essa é a próxima pergunta. Então, já vivi em Estados Unidos, já vivi no Brasil, Estados Unidos, Japão, Inglaterra e agora em Hong Kong. E também passei alguns meses em Taiwan. E o que fez em cada um deles? Então, a maioria dos países que eu tive, na verdade, foi por trabalho. Só o Japão mesmo que eu tive por estudos, mas também acabei trabalhando lá, então o Japão também é incluído como um dos países que eu estive a trabalho. A viagens eu já visitei tanto país, assim, se for por viagens, que nem consigo mencionar aqui de tanto país, mas já estive em todos os continentes, com exceção da Antártida. Já estive na Europa, África, Austrália, nas Américas, claro, né, óbvio. E qual a influência do idioma japonês e da cultura japonesa na sua vida? Então, essa próxima pergunta. Então, a influência da cultura japonesa na minha vida é muito grande e somente me ajudou. Então, essa também é um conselho, uma dica que eu dou para vocês. Se vocês quiserem aprender um novo idioma, vá em frente, tá? Aprenda um novo idioma, mesmo que não seja japonês. Se você quiser aprender francês, inglês, alemão, outro idioma, aprenda. Porque o fato de você conhecer um idioma a mais, tá? Raramente vai te fazer mal, tá? Então, na grande maioria, te garanto que 99% dos casos, o fato de você saber um idioma a mais que o português, sempre vai te fazer o bem na sua vida. Então, a gente tem uma língua maravilhosa, que é o idioma português, tá? Que a gente herdou dos portugueses, é claro. Só que, além disso, vale muito a pena você conhecer outro idioma, tá? O seu universo, a sua mentalidade, até mesmo o seu universo de oportunidades na vida vai se expandir muito se você sabe um idioma a mais que o português. Ao passo que, se você sabe português, também você consegue ir para Portugal, Angola, Moçambique, Macau, né? Tem São Tomé e Príncipe, tem vários, Cabo Verde, tem vários países que você pode visitar, né? A Guiné-Bissau. E só que se você sabe outros idiomas, você vai poder visitar muito mais países, vai poder se comunicar com muito mais gente, principalmente recentemente mandarim, que é falado por 1,3 bilhões de pessoas na China. Então, mandarim também, muito importante você saber um idioma a mais, tá? E a cultura japonesa, vamos agora falar da questão em si.
A cultura japonesa e a língua japonesa faz parte totalmente da minha vida. Mesmo aqui em Hong Kong, eu tenho muitas oportunidades de usar o japonês. Por quê? Porque tem muitas empresas de Hong Kong e da China que fazem negócios com o Japão e fazem negócios com empresas do Japão. Então eu preciso usar japonês. E tem muitas empresas do Japão que fazem negócios com a China também. Então eu uso japonês praticamente quase todo dia aqui em Hong Kong, tá? Mesmo morando fora do Japão, então vale a pena mesmo vocês estudarem japonês, tá? Sempre vai ter oportunidades para você usar o idioma japonês, sempre vai ter. E quais dicas você daria aos estudantes de japoneses? Tá, primeira dica, que essa é a última pergunta, tá? Então já fiquei falando aqui por mais de 15 minutos. Então qual é a dica que eu daria para os estudantes de japonês aí no Brasil? Então, gente, se você ainda não começou a estudar japonês, comece. Quando? Comece hoje, hoje, tá? Se pudesse, ontem, mas se ainda não começou, comece hoje mesmo. Vai, procure a Aliança Cultural Brasil-Japão. Se não tiver aliança aí onde você mora, então procure outra escola. Mas procure e se inscreva num curso de japonês, comece a estudar, tá? Para você que já está estudando japonês, tá? Se você já começou a estudar, tem dificuldade, procure estudar bastante kanji. Por quê? Porque o kanji vai te ajudar a saber outras palavras que você nem imagina que você poderia saber, somente estudando os kanjis. Então, por exemplo, um exemplo que eu dou seria, na verdade, tem vários exemplos que você pode aprender na sua vida. Então, por exemplo, né, kuruma, tá? Então, kuruma é carro. Só que esse kanji de kuruma também a gente consegue ler como chá, né? Chá, que seria a leitura chinesa. Então, uma vez você sabendo kuruma, você consegue saber várias outras palavras, né, que são derivadas desse kanji. Por exemplo, shako, que é estacionamento, garagem, né? Shako. E chushajo. Chushajo seria garagem, tá? E shaken. Shaken seria a inspeção do carro que eles fazem no Japão de anos em anos. Então, todas essas palavras em kanji são derivadas, tá, do mesmo kanji. Então, essa ideia de carro, né, kuruma, de carro, a partir desse kanji você consegue montar várias e várias palavras. Então, é muito importante você estudar os kanjis, tá? Outra dica que eu dou para quem já começou a estudar japonês é vocês fazerem o Noryoku Shiken, que esse Noryoku Shiken, ele é muito importante para você poder controlar como que o seu nível tá, né? Como que o seu nível de japonês se encontra. Então, é muito importante você saber o quanto que você sabe de japonês. Então, seria mais como um medidor. Você usa esse Noryoku Shiken como um medidor para saber o quanto que você sabe, o quanto você progrediu no ano. Então, por exemplo, se você eu lembro que o Noryoku Shiken na minha época era do nível 4 até o nível 1. Agora, se não me falha a memória, é do nível 5, né, o N5 até o N1. Então, vai começando a fazer, vai o N5, aí você estuda um pouco mais, vai para o N4, aí você estuda mais. Então, à medida conforme você vai passando, você vai sabendo como que o seu nível de japonês tá. Então é muito importante você fazer não somente o Noryoku Shiken, mas agora eu lembro que também tem um outro chamado J-Test, que esse eu não fiz. Mas é muito bom você também fazer outros exames de qualificação em japonês, para você avaliar a si mesmo, tá? Muito importante isso. E outra dica que eu dou, a terceira dica, e talvez a mais importante, é nunca desista, tá? Pode ser que em vários momentos na sua vida você pense, não, o japonês é muito difícil, que tem muito keigo, né? Tem muita forma polida, forma não polida, tem várias formas, então, vou desistir porque já encheu o saco e kanji é muito difícil, vou desistir, tá? Não, nunca desista, não desista, tá?
Não desista, porque conforme você vai progredindo, você vai vendo que na verdade não é tão difícil, tá? Não é tão difícil assim. Na verdade, tem línguas muito mais difíceis que o japonês. Eu sei porque eu estudo, por exemplo, agora eu estudo mandarim, eu estudo cantonês, eu sei que são línguas extremamente mais difíceis que japonês. Tem o árabe também, que eu já cheguei a estudar. Então, japonês, se você pensar, não é uma língua difícil. Não tem artigo, não tem o tempo do futuro, né? O tempo verbal do futuro não existe. Então, não tem plural, né? Em japonês não tem plural também. Então, não é uma língua tão difícil, tá? Nunca desiste, sempre pense positivo, sempre pense que você vai chegar lá, tá? Então, a principal dica para vocês é sempre continue estudando, tá? Mesmo que você tenha a sua agenda super lotada, você só possa fazer aula de japonês uma vez por semana, faça, tá? Mesmo que for uma vez por semana, mas faz. Se possível, 2, 3 vezes por semana, se possível, mas se não, faça pelo menos uma, mas não desista e continue. Mesmo que seja muito pouco, tá? Mas continue, porque uma vez que você cria esse hábito de estudar, não somente japonês, mas para qualquer outra matéria, inglês, matemática, mandarim, tá? Qualquer outra matéria que você estuda na escola, se você cria esse hábito de diariamente tocar o livro, tá? Então você faz uma aula, sei lá, uma vez por semana, mas leia os livros em japonês, faça uma revisão, tente fazer, se possível, diariamente. Porque uma vez que você cria esse hábito, aí você engrajou. Uma vez que você engrena o negócio, aí o negócio vai, tá? Então, sempre pense dessa forma. E um dia você vai chegar lá, tá? Eu cheguei, você também pode. E queria também agora acabar as perguntas, só queria dar um grande abraço para todo mundo da Aliança Cultural Brasil-Japão. Tá? Aquele abraço para todos vocês, inclusive um grande abraço para a Érica, que me deu essa oportunidade, e também um grande abraço aí para a Paula, e fica aqui o meu vídeo no YouTube. Um beijo, até mais e boa sorte aí para vocês. Desde aqui de Hong Kong, um grande abraço aí para o Brasil. Tchau!